Shalom, irmãos. Dando sequência na nossa aula sobre bem-aventurança, nós vamos ver agora as bem-aventuranças que faltaram. Fazendo uma retrospectiva rápida, nós lembramos que as bem-aventuranças são um padrão de Deus que Ele estabeleceu para nós, uma cultura que Ele estabeleceu para os seus filhos seguirem. E nós já podemos ver que, em relação às bem-aventuranças, no que se diz aos humildes de espírito, aos que choram porque serão consolados, aos mansos e aos que têm fome e sede de justiça. E dando prosseguimento, nós vamos ver agora sobre os misericordiosos. E o versículo 7 de Mateus 5 nos diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um termo relativo para isso de misericordiosos no grego é eleemon e no hebraico é shetzai. E no termo hebraico é a capacidade de entrar na outra pessoa, olhar com os olhos de outra pessoa, literalmente uma empatia, se colocar no lugar de outra pessoa. E é muito interessante isso, porque a misericórdia, ela nos diz muito sobre nós. Ela às vezes nos diz mais sobre nós do que sobre a pessoa com quem nós temos que perdoar ou com quem nós temos que ser misericordiosos. Por que ela diz muito sobre nós? Porque nós fomos perdoados por Jesus. Nós fomos totalmente amados, totalmente aceitos por Jesus, enquanto ainda éramos pecadores. Jesus olhou para nós com olhos de misericórdia. Então, por isso que se diz muito sobre nós. Porque antes de eu pensar que eu tenho que ser misericordioso com alguém, eu tenho que lembrar que alguém foi misericordioso comigo. Antes de eu pensar em perdoar alguém, eu tenho que lembrar que alguém me perdoou. E me perdoou muito mais pelo que aquela pessoa pode ter feito comigo. É muito interessante isso. Algumas frases vão dizer que se você não é o maior pecador que você conhece, algo está errado. Porque às vezes nós queremos avaliar tantas pessoas, nós queremos olhar tanto para as pessoas, mas esquecemos que nós também estamos cheios de pecado e que o próprio Deus é misericordioso conosco. Se nós formos lembrar um pouco daquela parábola do trabalhador, onde ele chega até o seu patrão e ele conta da sua dívida, e contextualizando, era como se fosse uma dívida de 10 mil reais, e ele chega ao seu patrão e fala, por favor, me perdoa. E o patrão o perdoa. Passa, ele sai, recebe o perdão, ele encontra um homem que está devendo para ele 1.000 reais. E ele não perdoa um homem que está devendo para ele 1.000 reais. Pelo contrário, prende e joga na cadeia. Então é por isso que se diz muito sobre nós. Porque nós tínhamos uma dívida imensa. E essa dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz. E isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas por termos recebido esse perdão, por termos recebido essa misericórdia, é que nós precisamos agora oferecer essa misericórdia aos outros. Aliás, se existe uma oração perfeita, é a oração do Pai Nosso, que também está no Sermão do Monte, no capítulo 6. E uma parte pequena da oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em alguns pontos da Bíblia, ainda assim em Mateus, Jesus vai basicamente dizer: se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E isso diz muito também sobre o nosso coração, sobre feridas, mágoas que nós temos. Porque se nós não estamos conseguindo perdoar as pessoas, como vamos receber o perdão de Deus? Então, nesse momento de uso misericordiosos, é muito interessante a gente parar para pensar e ver que nós precisamos progredir em nossa vida, porque é tão triste pessoas que elas não conseguem liberar perdão, liberar misericórdia às pessoas, mesmo depois de ter recebido isso de Jesus. E às vezes esse rancor, essas mágoas que a pessoa vai guardando para o teu coração, vai fazendo com que ela se prenda, vai fazendo com que ela adoeça, sem receber o perdão libertador e curador de Jesus. E nós podemos parar para pensar e ver que Jesus, ele é o maior exemplo disso. Assim como eu disse na outra aula, em cada bem-aventurança, Jesus, ele deixava o seu exemplo para que possamos seguir os seus passos. Jesus, ele é o exemplo de misericórdia. Uma das definições, como eu tinha dito, é o homem que faz o quê? Ele tem a capacidade de entrar na outra pessoa, olhar com os olhos de outra pessoa. E quem fez isso, meus amigos? Jesus Cristo. Jesus Cristo, em sua glória, desceu como Deus encarnado, se colocou em nosso lugar como homem, olhou com os nossos olhos como homem, e através de tudo isso, com a mente de um homem, ele viu a maneira terrena de viver, então ele entende as nossas tentações.
Hebreus 4:15 vai dizer isso, do sumo sacerdote que nos entende, que nos perdoa, que pode nos ajudar, e por isso nos acheguemos diante do trono de Deus, de graça, confiantes que receberemos graça e misericórdia. E é por isso que agora nós podemos oferecer misericórdia aos outros, porque Deus, Ele veio como um homem encarnado na terra, viveu no nosso corpo terreno, e aí Ele percebeu as nossas tentações, e através disso teve misericórdia de nós, nos entendendo e se compadecendo de nossas dores. Então, uma das definições para os misericordiosos é: feliz o homem que oferece misericórdia, pois ele foi perdoado. Dando sequência, vamos falar agora dos puros de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E esses puros de coração não é apenas a questão de pureza de um coração limpo como se fosse visualmente. Não, está falando de algo mais a fundo. E esse algo mais a fundo está falando das nossas motivações e atitudes. O que isso quer dizer, meus irmãos? Com a queda do homem, às vezes até as nossas boas ações são corruptas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode ajudar uma pessoa que está muito necessitada, mas a intenção do seu coração é fazer isso para que você possa ganhar fama. É fazer isso para que as pessoas possam ver. É fazer isso para que você possa elevar o seu ego. E isso, mesmo sendo certo a fazer, é a motivação errada. E quando Jesus está ali no Sermão do Monte dizendo dos limpos de coração, ele está dizendo do limpo de coração até na questão de motivação, das atitudes. Se eu estou fazendo algo para uma pessoa, assim como o Sermão do Monte nos ensina, também no capítulo 6, eu faço no secreto. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. É aquela questão do que o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Se nós paramos para pensar nos puros de coração, nós podemos lembrar dos Salmos de Davi, Salmo 51, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Pureza é a sinceridade, meus irmãos, de ações, é as palavras sem máscara. Só assim nós podemos ver a Deus, em verdade. Nós não podemos ver a Deus com falsidade, nós não podemos ver a Deus com mentira, porque por mais que as pessoas possam não ver a intenção do nosso coração, por mais que as pessoas possam não ver o que nós estamos fazendo, o que gerou aquilo que nós estamos fazendo, Jesus, ele vê. Jesus, ele sabe do íntimo do nosso coração. Salmo 139 vai dizer muito sobre isso, sobre essa questão de Deus nos conhecer imensamente. E Jesus, ele sabe daquilo que está no nosso coração. Jesus sabe se o nosso coração está puro a ponto de ver a Ele. Então, por isso, essa pureza de coração não é uma pureza externa, assim como os fariseus tratam. Mateus capítulo 15 vai dizer muito isso, do versículo 1 ao 9. Jesus está ali conversando com os discípulos, num debate com os discípulos, e os discípulos estão acusando Jesus e os seus discípulos de comerem sem lavar as mãos. Os fariseus estão fazendo isso, perdão. Os fariseus estão acusando os discípulos de Jesus de comerem sem lavar as mãos. Mas Jesus vira para eles e fala: cara, vocês estão preocupados com o externo, mas o que me preocupa é o interno. É o coração que está limpo. É se o coração está limpo, porque é de lá que vem todos os homicídios, todas as coisas ruins, é do coração que vem tudo aquilo que tem de mal. E a gente pode ver isso nas outras palavras de Jesus, quando ele diz que é do nosso coração que provém adultério, homicídios e tantas coisas ruins. Então Jesus, ele não estava preocupado com a limpeza externa, ele estava preocupado com a limpeza interna. E isso é desde o Antigo Testamento, quando os homens, eles queriam fazer circuncisão, queriam fazer sacrifícios, queriam fazer coisas para mostrar para Jesus, e Jesus diz: não, eu não quero sacrifícios, eu quero um coração obediente. Eu estou preocupado não com o externo, não com a máscara que nós podemos colocar, mas com o interno. Porque é o nosso interno que está ligado a Deus, não o nosso externo, porque o nosso externo é totalmente corruptível. Mas aquilo que vivemos no nosso interno, a nossa sinceridade perante Deus é o que vale de fato. Então, meus irmãos, feliz é um homem que tem um coração limpo e ele tem atitudes e motivações impulsionadas por um desejo genuinamente puro e limpo. Dando sequência, bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. É muito interessante essa questão dos pacificadores, porque os pacificadores não se diz a alguém ausente de conflitos. Não significa isso, que é alguém que está ausente de conflitos, que está longe de tudo e longe de todos. Porque nós sabemos que, infelizmente, querendo ou não, as pessoas são conflituosas. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tipo, e graças a Deus por isso, por sermos diferentes uns dos outros. Graças a Deus por termos opiniões diferentes uns dos outros. E nós sabemos que isso gera conflito. Então, quando a Bíblia está dizendo bem-aventurados os pacificadores, ela está dizendo do homem que estabelece relações justas e faz a vontade de Deus, promovendo a paz no meio de conflitos. Isso é o quê? Não é um homem que está longe de todos os conflitos, mas é um homem que quando vê um conflito, ele vai até esse conflito e estabelece a paz. Ele vai até esse conflito e estabelece uma ponte que estava quebrada. Ele vai até esse conflito e ali como se fosse alguém exercendo o seu chamado, alguém representando de Deus, promove a paz naquele meio, para que possa haver reconciliação entre as pessoas. E nós podemos lembrar disso em Colossenses 1:20, que vai dizer que Deus nos promoveu a paz através do teu sangue na cruz. Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Nós estávamos contra Deus, nós éramos inimigos de Deus, e ele fez essa ponte. Então, o conflito que havia entre nós e Deus, a dívida que havia entre nós e Deus, Jesus chega e ele estabelece paz. Ele estabelece uma relação justa, e é por isso nós somos justificados. Então, quando nós vamos parar para pensar nos pacificadores, seguindo o exemplo de Jesus Cristo na cruz, que estabeleceu paz entre nós e Deus, nós vamos até essas pessoas e também estabelecemos paz. Também criamos uma ponte entre elas, estabelecendo uma relação justa. Então, meus irmãos, feliz é um homem que promove a paz e reconcilia as pessoas uma com a outra. Partindo para o final agora das bem-aventuranças, a última bem-aventurança, que está basicamente no versículo 10 ao versículo 12, é a seguinte: bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa é uma das minhas partes preferidas das bem-aventuranças. Por que é uma das minhas partes preferidas da bem-aventurança? Porque, meus irmãos, essa parte, assim como as outras, mas ela é um privilégio. É um privilégio ser perseguido por causa de Jesus. É um privilégio ser perseguido por conta do reino de Deus. Nós podemos perder tudo nessa terra por conta da perseguição, mas precisamos manter os nossos olhos fixos em Deus, porque depois nós vamos herdar a nossa herança que está no céu. A autenticidade do cristianismo é a perseguição. Por que a autenticidade do cristianismo é a perseguição, meus irmãos? Porque o cristianismo é a contracultura do mundo. O mundo prega algo, o cristianismo prega totalmente diferente. E absolutamente, por nós pregarmos algo diferente, por nós seguirmos algo diferente, é que seremos perseguidos. E isso desde coisas pequenas. Como se você é um jovem e estuda na faculdade, todos podem sair para a balada, todos podem se envolver em relações ilícitas. Mas se você não faz isso, você é perseguido como se fosse o santinho, como se fosse o crentinho. Até no trabalho, onde todo mundo faz coisa errada, suborno, você não aceita, você é perseguido por isso. Mas, meus irmãos, não entenda isso como tristeza, entenda isso como privilégio por estar fazendo a vontade de Deus. Porque é essa a autenticidade do cristianismo. Por vivermos totalmente diferente daquilo que o mundo prega, nós seremos perseguidos porque temos uma cultura do reino de Deus. Os apóstolos em Atos capítulo 5, 41, eles entenderam isso. Quando eles estão diante dos homens, eles estão pregando, os homens querem prender eles. Pedro e João ali, eles olham um para o outro, eles estão apanhando, eles estão sendo perseguidos. Eles se sentem felizes por estarem sofrendo por causa do nome do Rei, por causa do nome de Jesus. Então é muito interessante nós pegarmos isso, agarrarmos isso e entendermos que seguir a Jesus é sim
ser perseguido por essa cultura que o mundo tenta pregar diferente. E isso é um privilégio, isso devia nos causar alegria. Existe um grande missionário que ele dizia da seguinte maneira: há algo de errado comigo hoje, porque eu não fui perseguido, eu não evangelizei ninguém, há algo de errado comigo. E nós devemos ter essa mesma visão. Se nós não fomos perseguidos, há algo de errado conosco, porque era para nós estarmos agindo daquilo que as pessoas agem, era para nós estarmos fazendo diferente daquilo que as pessoas fazem, era para estarmos seguindo e fazendo o que essa cultura nos diz para fazer. E encerrando as bem-aventuranças, encerrando essa questão de sermos perseguidos e de que isso é um privilégio, nós podemos lembrar do exemplo que Jesus deixa em Mateus 10, no versículo 25, onde ele vira para os discípulos e ele está dizendo sobre a perseguição que os discípulos irão sofrer, e ele diz que se ele foi perseguido, imagina os seus discípulos. Se o mestre foi perseguido, imagina os alunos. E ele avisa que os discípulos serão perseguidos um ministério todo. Jesus foi chamado até de Beelzebul de uma das suas perseguições pelos fariseus. Ele diz: se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, imagina aqueles que moram dentro da casa. Então, a perseguição, ela está embutida e totalmente ligada ao cristianismo, ainda mais na igreja primitiva. Feliz é o irmão, feliz é o homem que é perseguido por causa do nome de Jesus. E para fechar, eu gostaria de fechar com um versículo que também está em Mateus 10, versículo 25. A parte A do versículo vai nos dizer assim: basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo ser como o seu senhor. Repetindo, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Em tudo aquilo que nós vimos das bem-aventuranças, em cada aspecto, em cada versículo, nós podemos ver que Jesus ensinou e fez. Jesus ensinou e praticou. E quando chega em Mateus 10, versículo 25, quando Jesus está falando ali da perseguição, ele vira para os seus discípulos e fala: basta vocês ser como eu. Basta vocês seguirem os passos que eu fiz. Basta vocês darem um exemplo assim como eu dei. Para fechar, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para nós, a mim e a você, basta agora, depois de ouvirmos todas as bem-aventuranças, sermos como Jesus foi e fazermos o que Jesus fez. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo fim desta aula. Te agradecemos porque na primeira aula a gente viu algumas bem-aventuranças, agora vimos outras, e chegando à conclusão de tudo isso, ó Pai, nós podemos perceber que basta nós sermos como o Senhor foi. Basta nós seguirmos os seus passos. É suficiente para nós, ó Deus, fazermos aquilo que o Senhor fez. Só que nós sabemos, ó Deus, perante aquilo que vemos nas bem-aventuranças, que não conseguimos fazer isso sem o Senhor, que não somos capazes, que somos falhos, que somos miseráveis e que necessitamos de Ti. Então nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos leve a viver da maneira que o Senhor quer. Que o Teu Santo Espírito nos leve, ó Deus, a viver essa cultura de reino, essa cultura que está estabelecida no Sermão do Monte, para que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado através de nossas atitudes. Nos perdoa e nos ajude a ser como o Senhor foi. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Deus os abençoe.